Prezados irmãos, quarta-feira 12, estamos iniciando o nosso culto com alegria, porque o Senhor tem nos guardado, tem protegido, tem conduzido a nossa igreja nesse tempo. Temos ligado para alguns irmãos, os pequenos grupos estão ativos, fazendo um trabalho também de convivência. Estamos trilhando esse caminho difícil, esse caminho diferente desse tempo que a gente está vivendo nele. Eu estou ansioso para dizer aos irmãos a respeito da decisão tomada pelo Conselho reunido ontem, uma reunião com a participação bem maciça. Acho que tivemos ausência só de 1 ou 2 nomes, e a decisão que tomamos, meus irmãos, é de não abrir o templo para culto presencial no primeiro domingo de setembro. Quando decidimos, outrora, e que vimos anunciando, nós dissemos que a decisão passaria por 2 avaliações, a primeira em 11 e a segunda em 25. Nessa reunião de ontem, após analisar bastante, encomendamos pareceres das irmãs que trabalham na área médica da igreja, e, enfim, depois de todas as ponderações, entendemos que ainda não é tempo, vamos marchar um pouco mais, como estamos fazendo agora, claro, buscando as melhores alternativas, trazendo algumas novidades que nos for possível fazer, mas nós não temos previsão de data, não vamos fixar uma data. O Conselho volta a se reunir no dia 8 de setembro, uma terça-feira, quando novamente avaliaremos o contexto no qual estamos, e aí nós vamos seguir com a decisão. Oramos, meditamos, ao longo da semana pedi aos conselheiros que orassem. Então a decisão que entendemos, Deus colocou em nosso coração é essa: transferência adiada, reunião de avaliação em 8 de setembro, até lá continuaremos trabalhando como estamos. Deus nos conduza, nos dirija e nos abençoe com a sua direção sempre. Então, depois da saudação, depois desse comunicado, temos a leitura da palavra de Deus. Está aqui na minha ordem de culto, texto de Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Efésios 2, 19 e 20, texto que diz assim: assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Com essa palavra no coração, cantemos o hino da Igreja, o Fundamento. Uma bela letra, uma linda melodia, cantemos da Igreja, o Fundamento. Espera a Igreja Santa, um dia
Depois de cantar essas verdades, meus prezados, vamos então para a nossa oração inicial e eu quero convidar a irmã Rejane Busquet de Souza para nos conduzir nessa oração inicial ao nosso culto. Oremos com a irmã Rejane. Boa noite, irmãos. Agora oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te dou graça, Senhor, por estar aqui neste momento, pedindo que o Senhor abençoe o culto desta noite. Que a mensagem chegue ao coração de cada irmão, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um e só Tu pode resolver nossos problemas, Senhor. Fique conosco no decorrer desse culto e abençoe a cada membro desta igreja e aqueles que estarão ouvindo a mensagem. Que o pregador toque no coração de cada um. Essa oração te faço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Trazemos com prazer o nosso momento missionário e passo então a palavra ao nosso promotor, o diácono Alexandre Jaci Teixeira. Irmão Alexandre, com a palavra, vamos ao momento missionário. Boa noite, amada igreja. Tudo bem com os irmãos? Que bom estar aqui nessa quarta-feira para falar mais um pouquinho de Missões Rio. Domingo vamos começar já a falar de missões nacionais, né? Trabalhamos esse primeiro mês, esse pedaço da quinzena e vamos falar sobre missões nacionais. Missões Rio hoje, a gente está fazendo o alvo, fez o alvo de 13.850 para poder dividir para as duas casas, Missões Rio e Missões Nacionais. Tem sido assim ao longo dos anos, né? Então, sua participação é dupla e é de grande responsabilidade para nós poder ofertar na obra do Senhor. Vamos falar o nosso tema, depois nossa divisa? Vamos juntos? A cidade clama. Quem responderá? A cidade do Rio de Janeiro, meus irmãos, clama. Quem responderá? E somos nós, a igreja do Senhor, que vai responder. Vamos marchar, vamos seguir em frente. Vamos falar a nossa divisa? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Está lá em Lucas, capítulos 4, versículo 18 a 19. Eu tenho dito aqui, amados, que é uma grande responsabilidade para nós. A gente recebeu o Espírito do Senhor, o Senhor nos resgatou, vive, reina, nos motiva, cuida de nós, cuida da nossa família, de tudo que a gente tem, e a gente precisa responder a esse clamor do povo dele, né? Hoje agora eu quero falar da capelania estudantil, né? Faltou falar da capelania estudantil. Vamos ver qual é a missão dela? Apoiar espiritualmente numa visão comprometida com a integridade do ser humano e é o que define a missão da capelania estudantil da Convenção Batista Carioca. A atividade se concentra no atendimento de alunos, seus familiares e profissionais envolvidos com o ambiente escolar. De maneira prática, o trabalho busca uma abordagem multidisciplinar, através das palestras sobre a vida pessoal, social e emocional dos alunos. A partir desse primeiro contato, é possível acompanhar alunos em suas crises existenciais e, por extensão, os seus familiares. Nós sabemos que na escola, né, com a convivência de outras pessoas, né, a gente sabe que existe uma influência que não é boa, de fora, que vem para dentro da igreja, né? A gente sabe que não tem coisas legais. A faculdade também, o jovem quando vai para a universidade, encontra um outro mundo, às vezes ele fica perdido, sem apoio, às vezes ele tem que trabalhar e tem que estudar, muitas das vezes ajuda no sustento da sua casa, são várias preocupações, né? E nada como um apoio espiritual, nada como a palavra do Senhor para poder fortalecer não só os jovens que são crentes já, né, que vão para um outro mundo, né, vão lá para fora, né, e são assediados de todas as maneiras, né, como aqueles que são do mundo. Essa capelania tem crescido e a gente precisa continuar orando por essas 8 capelanias, que são extremamente importantes, né? O alvo são R$600 mil, eu tenho dito desde o início que
50 mil por mês, que é quando a gente divide esses 600 mil reais, é a luta para poder sustentar esses 20 a 25 missionários, ajudar aos discipulados, ação social, ao voluntariado que trabalha, né? A gente precisa chegar junto. E até porque a gente depois tem missões nacionais, são mais de 500 missionários, a gente vai ver também para sustentar para esse Brasil com vários projetos que têm resgatado muitas vidas. As 8 capelanias são importantes. Nossa campanha vai até o 2º domingo de outubro, nossas apresentações aqui até o final do mês de setembro. Que o Senhor possa estar nos orientando, nos abençoando. Olhe por esse alvo. Você que não fez o seu alvo, mas que tem um comprometimento com Deus, eu sei que vai chegar junto, né? Nosso alvo fechou em 13.850 e a gente tem em caixa 5.750. Valor que a gente já está remetendo para a Convenção Batista Carioca. Isso faz 41% do nosso alvo, né? Eu tenho dito que a nossa feira vai fazer muita falta, né? Nós estamos aí nos trâmites de poder voltar ao culto, né? E eu gostaria de até o final do ano que a gente recebesse a bênção de conseguir fazer uma feira para a gente poder ajudar esses missionários. De alguma forma a gente poder engrossar esse nosso alvo. Eu continuo contando com as orações dos irmãos, com a luta, que o Senhor possa estar abençoando a você, a sua família, provendo todas as coisas. Nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Obrigado, boa noite, um bom culto a todos. Para dedicar nossas vidas sempre é tempo, não é? Mas cada culto nosso é marcado por esse espaço bem especial. Estamos em culto, do jeito que nos é possível nesse momento, mas esse é um momento, é uma hora significativa, quando a gente renova diante de Deus o bom desejo de servi-lo e adorar o seu nome e também de trabalhar na sua causa. Vamos curvar a nossa fronte enquanto ouvimos um trecho musical e vamos colocar diante de Deus a nossa vontade de servi-lo e servi-lo sempre melhor. Dedicação de vidas e bens que nos são remetidos sempre por nossas contas bancárias ou quando alguém passa aqui pela igreja. Mas dediquemos nossas vidas. Para nos conduzir em gratidão, porque Deus nos deu recursos, nós trouxemos para o Senhor as nossas dádivas e colocamos diante dele as nossas vidas à disposição. Vamos orar acompanhando o irmão Reginaldo da Cunha Leitão. Oremos com o irmão Reginaldo gratulatoriamente. Pai, amor, eu te agradecer por mais esse dia, Pai, pelas nossas vidas, Pai. Colocarmos também as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa estar sempre nos direcionando, nos guardando, nos protegendo, Pai. Te agradecemos por esses dízimos também que foram dados a Ti, Pai, para a manutenção da Tua casa, Pai. Colocamos sempre as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor possa estar abençoando a cada um aqui presente, que o Senhor possa estar sempre nos guardando e sempre dando teu suporte nas nossas vidas, Pai. Nós temos passado por momentos tão difíceis, tão atribulados, Pai, mas temos confiança no Senhor que vamos superar esses momentos, Pai. Muito obrigado por tudo, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Em nosso momento de mensagem, hoje é dia da palavra do pastor Pedro Henrique Teixeira Pires Veiga, nosso jovem pastor que está ajudando a igreja em muito, né, com a sua esposa lá na missão Jardim Clarice, missão que está, graças a Deus, caminhando para
alugar aquela sede logo ali na entrada do bairro, sonho que a gente teve logo de começo. Nós vamos agora passar a palavra para ele. Ele está seguindo a nosso pedido, a nosso convite, estudos na carta de Paulo aos Efésios. Então, acompanhemos o irmão pastor Pedro no estudo dessa noite sobre Efésios. Boa noite, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Boa noite também aos nossos amigos que têm acompanhado os cultos de oração. Temos feito todas as quartas-feiras na Primeira Igreja Batista. Eu sou muito grato a Deus pela PIB de Jacarepaguá e porque mesmo em tempo de pandemia continuamos adorando ao Senhor, seguimos com os nossos cultos online. Em breve estaremos presencialmente reunidos de novo e como estamos aguardando este momento, de podermos nos ver novamente, presencialmente, cultuar a Deus no templo. Estamos muito gratos a Deus pela condução do Senhor nesse tempo, que muitos estão acreditando que esse ano de 2020 deveria ser riscado do calendário. Mas eu tenho dito outra coisa, falando, não risca o ano de 2020 não, deixa o ano de 2020 aí, porque muita coisa tem acontecido de bom e nós podemos perceber nesses meses que passamos até aqui que o Senhor tem sido fiel para conosco. E uma das coisas que eu quero registrar aqui a minha gratidão, e inclusive aos irmãos também, é que os irmãos sabem, a minha esposa Lorena está grávida, nós vamos ter um filho esse ano, está previsto para o mês de outubro, finalzinho de outubro, e eu queria agradecer aos irmãos pelas orações. Eu sei que os irmãos têm orado por isso, e nós estamos muito contentes, muito alegres com essa dádiva, com esse presente do Senhor. E eu estou falando isso também, meus irmãos, porque o tema da mensagem de hoje tem a ver com oração. E eu sei que os irmãos têm lembrado em oração de muitas pessoas nesse tempo difícil, tanto pelas dificuldades que estão passando, mas também pelo testemunho pessoal dessas pessoas que de alguma forma marcaram a caminhada de vocês. E eu sou muito grato a Deus porque os irmãos oram por nós e têm orado também pelo nosso filho. Bom, como eu disse para vocês que o tema do nosso estudo desta noite, o culto de oração de quarta-feira, vai ser a oração de forma específica do apóstolo Paulo, autor da carta aos Efésios. Carta que nós viemos estudando ao longo do ano, estamos na terceira mensagem da série de Efésios, e eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 em diante. Nós estudaremos esse texto, eu vou lendo com vocês e explicando as partes desse texto. Vamos estudar então do capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23. No último estudo, na última pregação, nós vimos o texto do versículo 3 até o 14. E agora vamos dar sequência então em Efésios 1, versículos 15 até o 23. E os dois primeiros versículos que eu queria ler com vocês, é o 15 e o 16, que dão introdução a essa parte da nossa mensagem. Eles dizem assim: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Queridos, o apóstolo Paulo está agora dando sequência àquela palavra de louvor. Lembre-se que no nosso último estudo nós percebemos que do versículo 13 ao 14, na língua original, nós tínhamos uma única frase, um único versículo, que era uma palavra de louvor. Mas vejam que esse versículo ainda não acabou, ele continua. E o apóstolo Paulo faz a transição de uma palavra de louvor para uma palavra de oração. E ele começa essa palavra de oração fazendo a mudança do louvor para a oração, dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, o testemunho daqueles irmãos da igreja de Éfeso, o impacto da obra missionária naquela cidade, a igreja do Senhor Jesus Cristo transformada pelo poder de Deus, salva em Jesus, o testemunho de fé daqueles irmãos, fé que os salvou, que os transformou, move o coração deste apóstolo que já cessou as suas viagens missionárias. Paulo, como nós vimos, ele está preso. E aqui preso, ele tem dedicado no seu ministério a escrever cartas e a orar. E a lembrança e o testemunho daqueles irmãos que foram salvos pela fé em Jesus Cristo move o coração do apóstolo Paulo nesta oração. Uma oração que Paulo diz ser de gratidão.
gratidão por ver os grandes feitos do Senhor na vida daqueles irmãos, o testemunho de fé deles, a transformação que Deus operou por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo menciona eles sempre em oração. E a gente já pode perceber como isso de fato é uma realidade na vida do cristão. Nós somos chamados, convocados a viver uma vida de oração. E essa vida de oração precisa ser movida pelo Espírito de Deus. Movida também pelo relacionamento que temos com os nossos irmãos. A comunhão, o testemunho dos nossos irmãos nos encorajam também a interceder por eles. Às vezes por motivos de enfermidade, às vezes por vitórias. Como isso sempre foi comum na Igreja de Cristo, nós vivemos um relacionamento de tal forma que conhecemos o nosso irmão e temos motivo de orar por eles. Seja motivo de oração, de gratidão, seja intercessão por uma enfermidade, seja uma petição. Às vezes a gente ora pedindo para que Deus abra uma porta de emprego. Os testemunhos, o relacionamento que temos uns com os outros na Igreja de Cristo nos leva a orar uns pelos outros. E é isso que nós estamos vendo no início desse texto. Paulo recebe o testemunho da igreja de Éfeso, ele recebe as notícias da transformação que eles viveram por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e começa essa bela oração dizendo que sempre menciona eles em oração e com muita gratidão a Deus, sem cessar de dar graças a Deus. E aí no versículo 17, nós vamos continuar a leitura, nós vamos ver como o apóstolo Paulo pede então. Ele diz 17, diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Só até aí, metade do versículo 18. Lemos até o 18, parte A. Aqui nós estamos percebendo que o apóstolo Paulo começou a oração dele com gratidão, falando que sempre menciona aquela igreja nas suas orações, e agora ele está falando como ele faz a petição dele, como ele pede. A primeira coisa que a gente percebe é que a oração do apóstolo Paulo é direcionada a Deus, ao Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. E como é importante nós entendermos essa dinâmica da oração cristã. Oração que nós fazemos direcionada ao Pai, no nome de Jesus, dirigido pelo Espírito Santo. Essa é a dinâmica, por isso que nós oramos assim. O Senhor Jesus também nos ensinou a orar assim. Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus, dirigidos pelo Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo faz um pedido muito especial. O apóstolo está preocupado com uma coisa. Ele pede algo pela igreja, pede algo a Deus pela igreja dos Efésios. E o que é que ele pede? Ele pede sabedoria na revelação do pleno conhecimento de Jesus. Ele quer que a igreja compreenda a plenitude da revelação de Deus em Jesus Cristo. Ele quer que a igreja compreenda, ele pede a Deus que o Espírito Santo ilumine o entendimento da igreja para compreender as Escrituras, de tal forma que por meio do conhecimento da revelação de Deus, expresso nas Escrituras, expresso na pregação apostólica, que era o momento em que Paulo estava vivendo, o momento que a igreja primitiva estava vivendo, em que o Novo Testamento estava sendo construído, Paulo pede que Deus ilumine o entendimento daquela igreja para entender de forma plena a revelação do Evangelho, que o salvou, que o transformou e que também vai começar uma caminhada de maturação, de maturidade na vida daquela igreja. Que preocupação legítima a do apóstolo Paulo. Preocupação de um bom missionário, preocupação de um pastor de ovelhas. Ele quer que a igreja de Éfeso cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E ele sabe que o caminho é por meio de um relacionamento próximo a Deus, que se dá na oração e no estudo da palavra. E nesse estudo da revelação de Deus, no estudo da palavra, ele pede que o Espírito ilumine o entendimento daquela igreja para que eles possam ter plenitude de conhecimento. Ele diz no versículo 18: peço que ilumine os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, que vocês possam compreender na plenitude a revelação de Jesus que nós temos pregado, a pregação apostólica do Novo Testamento, a pregação do apóstolo Paulo. E aí ele continua na parte B do versículo 18, explicando por quê, para que ele pede isso. Primeiro ele diz o que pede, depois ele diz para quê. Continua assim em versículo 18. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos
e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Percebam que Paulo pede para que Deus ilumine o entendimento deles com relação ao conhecimento da revelação de Deus para 3 coisas. A primeira delas é a esperança da vocação de vocês. Essa viva esperança da chamada de Cristo à caminhada com Ele. Uma esperança que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dirige, que nos vocaciona a essa caminhada do discipulado com Cristo. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como Senhor e Salvador é vocacionado nessa viva esperança a caminhar com Cristo. Uma esperança que é um combustível interno que nos move em direção à missão de Deus na terra através das nossas vidas. Esperança que nos fortalece, que antecipa para aquela certeza de um futuro do reino pleno de Deus, antecipa os seus princípios de justiça e de misericórdia na nossa caminhada, na nossa vocação, na nossa vida, na nossa jornada como cristãos. Mas não é só isso que o apóstolo Paulo pede. Ele diz também que esse pedido por entendimento é para que ilumine a compreensão a respeito da riqueza da glória da nossa herança, a herança dos santos. Herança conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário para cada um de nós. Herança possível porque em Cristo somos filhos de Deus e como filhos, família de Deus e como família somos herdeiros com Cristo. Herança que nos dá esperança, herança que nos dá certeza de salvação, garantia pelo penhor do Espírito derramado sobre as nossas vidas, garantia daquele que é salvo, que é filho de Deus, herança que nos dá esperança, herança que nos garante nossa glorificação no final da nossa jornada, herança rica, poderosa, uma herança que precisamos valorizar, a riqueza desta herança, da certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Então Paulo está pedindo mais uma vez que o entendimento nosso seja aberto para a compreensão da realidade revelada pela pregação apostólica, pela palavra de Deus, de que nós somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo e por isso podemos ter essa certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas ele pede mais uma coisa, para que nós compreendamos mais uma coisa: a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Como o poder de Deus operou em nós, aqueles que cremos, aqueles que nos arrependemos e cremos em Jesus. Como que foi isso? Como que esse poder foi derramado sobre nós a tal ponto de transformarmos nós que estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, inimigos de Deus e agora família de Deus? Como esse poder se opera? E aí Paulo continua a falar um pouco sobre essa operação miraculosa de Deus no versículo 20. Ele diz que esse poder foi exercido, derramado sobre nós em Cristo. O versículo 20 diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. O apóstolo Paulo está mostrando para nós que o poder de Deus foi manifestado sobre nós na pessoa bendita de Jesus Cristo e que não há nada que se compare com a segunda pessoa da Trindade, nada que se compare com o Filho unigênito eterno de Deus que encarnou na pessoa de Jesus. Nada se compara com ele, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. O poder de Deus foi manifestado sobre as nossas vidas, aqueles que cremos, por meio de Jesus. É crendo em Jesus, o único caminho de salvação, o único caminho de redenção, que nós podemos ter a nossa vida transformada, temos o poder de Deus manifesto nas nossas vidas, de tal forma que nos tornamos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, temos esperança viva que nos move nesta vocação de esperança. Foi em Cristo. É essa expressão tão cara, tão importante para o apóstolo Paulo, para a teologia dele e para a teologia da carta aos Efésios, que explica como o poder de Deus se manifestou sobre nós. Um Cristo que está acima de todo nome, que não há nome igual ao nome de Jesus. As regiões celestiais, ninguém se compara a Jesus. Os governantes, os poderes deste mundo, as estruturas deste mundo, nada se compara a Jesus.
Jesus está acima de todo, tanto nesse tempo, que era o tempo de Paulo, quanto no vindouro, quanto no último tempo. Paulo diz, nada se compara a Jesus. E é só por causa de Jesus, esse supremo Senhor de todas as coisas, que o poder do Pai se manifesta nas nossas vidas. Só por causa de Jesus que Paulo podia orar pela igreja aos Efésios. Por quê? Porque a oração de Paulo também era movida pela lembrança do que tinha acontecido naquela igreja. E o que aconteceu naquela igreja aconteceu em Cristo. Tudo está em Cristo. E Paulo diz, eu peço ao Pai, por meio de Jesus, que o Espírito de Deus ilumine o entendimento de vocês, para compreender o quanto esse Jesus é inigualável, supremo, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nada acontece se não for debaixo do senhorio de Jesus. Mas ele continua no versículo 22, e ele diz que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Queridos, o apóstolo Paulo encerra então essa oração dizendo que o Pai operou tamanha salvação, transformação, redenção, mudança das estruturas de pecado e do governo de Satanás sobre o mundo por meio de Jesus. Todos os principados e potestades foram derrotados. O poder e a força do pecado se esvaiu. E todas as coisas estão debaixo do governo do senhorio de Jesus Cristo, estão debaixo dos seus pés. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E o símbolo, a expressão, a marca, a certeza, a garantia de que isto é uma realidade de forma visível na face da terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o seu corpo. O corpo de Cristo é o poder de Deus manifesto, garantindo o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. A igreja que encarna a missão do Cristo na face da terra é a prova de que o Senhor Jesus é o dono, o governante, o rei de todas as coisas. O testemunho de uma pessoa transformada pelo poder de Cristo Jesus, que é membro de uma igreja visível na face da terra, é essa certeza, a marca certa de que Deus está no governo, no controle e que Cristo Jesus é o Senhor de todas as coisas. Deus deu plenitude a todas as coisas em Cristo, por meio de Cristo, e a sua igreja é a prova disso. Queridos, diante de uma realidade tão bonita como esta, de uma oração tão bela como essa do apóstolo Paulo, nós podemos aplicar algumas coisas às nossas vidas. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, e com muita clareza, é que nós precisamos viver uma vida de oração, assim como o apóstolo Paulo viveu. Paulo orava sem cessar e orientava as igrejas a fazerem isso, como ele orientou a igreja dos Tessalonicenses. Como a vida de oração é importante. E nós temos muitas coisas que motivam essa vida de oração. E uma delas, Paulo deixou claro, é a manifestação do poder de Deus em Cristo sobre nós, salvos pela fé em Jesus, transformados pelo poder de Deus. Nós que éramos escravos, condenados ao pecado, condenados ao inferno, e agora somos filhos de Deus, temos herança, temos esperança. Nós precisamos orar movidos pela gratidão do poder de Deus que se manifestou nas nossas vidas. Mas não só nas nossas vidas, nas dos nossos irmãos, na da igreja. Paulo está aqui também agradecendo a Deus por causa da tamanha obra operada por meio de Jesus na vida dos seus irmãos da igreja de Éfeso. E o testemunho da fé deles movia Paulo a orar em gratidão. Nós precisamos ter um relacionamento próximo com os nossos irmãos, para podermos interceder por eles, agradecer pelas coisas que Deus faz na vida deles. Precisamos ter comunhão, precisamos ter relacionamento uns com os outros, de tal forma que teremos muitos motivos para agradecer, para interceder, para pedir, motivos tanto nossos como dos nossos irmãos. E como é importante os nossos cultos de oração para que isso seja cada vez mais aperfeiçoado. Mas é interessante a gente perceber aqui também que um pedido do apóstolo Paulo foi muito importante. Paulo pediu para sabedoria para aquela igreja, para que ela pudesse compreender o que, meus irmãos? A palavra de Deus, a revelação de Deus. E aqui está um caminho excelente para a jornada do cristão, uma vida de oração e de estudo das Escrituras, rogando a Deus para que dê entendimento, para que ele compreenda perfeitamente os mistérios da palavra de Deus, mistérios revelados a nós, os mistérios de Cristo,
Que coisa maravilhosa é estudar a Escritura. Precisamos pedir a Deus por sabedoria e iluminação do Espírito Santo para compreendermos as suas verdades tão expostas aqui na Palavra de Deus. Graças a Deus porque temos as Escrituras e podemos consultá-las, estudá-las, pregá-las. Que privilégio que nós temos. Precisamos orar isso, pedindo a Deus que ilumine o nosso entendimento para compreender estas coisas e também pedir por toda a nossa igreja para que cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Temos 2 motivos de oração permanentes aí, de gratidão e pedido a Deus para que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus por meio da sua revelação, tanto nós quanto os nossos irmãos que cremos em Jesus. Mas, queridos, ainda tem mais coisa aqui. Nós podemos ter muita alegria no nosso coração e certeza da nossa vocação, porque arde em nós a esperança viva da certeza de que Cristo vive, ressuscitou dentre os mortos, reina e voltará. Essa esperança nos move na vocação do discipulado com Jesus. Precisamos viver esta dinâmica do discipulado com Cristo para que essa viva esperança nos mova a viver uma vida vocacional, uma vida de entrega, uma vida que antecipa em nós os princípios do reino que já está dentro de nós, como Cristo falou. Um reino de justiça, de misericórdia, de generosidade, um discípulo que vive a missão do seu mestre, que vive anunciando o evangelho e fazendo outros discípulos. Que essa também seja motivo da nossa oração. Possamos viver a vocação da esperança que há em nós de forma plena, porque já somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, e isso é base, é rocha, fundamento, é ânimo suficiente para nos mover em meio às lutas e às dificuldades, cumprindo a missão que Deus nos confiou. E por último, nós percebemos que a Igreja de Cristo, viva, direcionada pelo seu cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, se viver na dinâmica do Espírito, conforme a vontade de Deus, nós somos o sinal do senhorio de Jesus sobre todas as coisas. A igreja precisa ser esse sinal dia após dia. Nossa comunidade de remidos, de salvos pelo poder de Deus. Precisamos manifestar esse poder, esse senhorio de Jesus a todas as nações, vivendo na dinâmica do Espírito, na viva esperança da nossa vocação, na certeza da nossa herança com os santos. Deus manifesta o seu poder por meio de Cristo Jesus e para isso enviou a sua igreja em missão, a mesma missão do seu Filho, fazer discípulos de todas as nações, de tal forma que Cristo seja glorificado em todos os cantos da terra. Esse precisa ser mais um motivo das nossas orações. Pedir ao Senhor todos os dias pela salvação de vidas, para que a igreja viva na dinâmica do Espírito, cheia do Espírito Santo, com o seu entendimento iluminado a respeito da vontade de Deus, para que Cristo seja reconhecido como Senhor em todas as nações. Queridos, diante dessa oração do apóstolo Paulo, que desafio nós temos? De orar sem cessar, de orar uns pelos outros, de viver a dinâmica da missão de Deus, da vocação de Deus com esperança e certeza da nossa salvação, de tal forma que a nossa vida, que a nossa igreja, visível na terra, seja um sinal do senhorio de Jesus sobre todas as coisas, até que ele retorne para consumar o seu reino de glória, de majestade, que já está em nós, mas que, pela esperança de Jesus, sabemos que será consumado no seu retorno, na sua vinda final, derradeira. Que Deus abençoe a sua vida e mova o seu coração a um compromisso sincero com Ele, de orar sem cessar, de orar pelos seus irmãos, de orar pela unidade, de encher-se da esperança viva da sua vocação, da certeza da sua salvação em Cristo, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Mas que engane você a ser um sinal do senhorio de Jesus, porque em tudo você obedece a Ele e dá bom testemunho para que os outros também queiram servir esse Jesus, de tal forma que o Evangelho chegue aos confins da terra. Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém. Após essa palavra que nos edifica, que nos instrui, orienta a nossa vida, porque a igreja aos Éfesos era uma igreja prestativa, uma igreja promissora, onde Paulo trabalha com ela, orientando, então aqueles ensinos servem para a gente, né? Nós vamos para o nosso momento de oração.
Sempre digo que esse momento é da minha lista aqui, dos irmãos que pedem, mas é também o momento aí da sua família, é o momento da sua casa. Então vamos aos pedidos que eu tenho aqui listados, vamos prestando atenção, vamos colocando diante de Deus, enquanto eu vou falando e dando algum pequeno detalhe de cada pedido. Irmã Beth Lins continua pedindo orações pelo seu pai, o senhor Eduardo Lins, hospitalizado, está com Covid, é uma situação que merece destaque e cuidados. A irmã Ângela Ferreira, que não pede pela sua família, não trouxe um pedido específico, a não ser esse pela sua família. Mãe Rosanice lembra a dona Vanessa, mãe de 2 adolescentes e vivendo esse momento do desemprego, não é? Oremos pela dona Vanessa. Renova o pedido do irmão Eduardo Madruga a respeito lá do abrigo onde ele reside, em Itapiruna, onde algumas pessoas foram infectadas. E aquele é um lugar de muitos idosos, né? Muitas pessoas com enfermidades. Vamos orar para que esse problema fique restrito só aonde chegou e ali seja debelado. Sempre estamos lembrando o pedido da irmã Inalda por suas 2 irmãs, a Glaucineide e a Edneida. A Edneida é da nossa igreja, oremos pelas 2. Irmão Javé Berlanda, constantemente lembramos. Irmão Antônio Pacheco, também lembramos. Pastor Anésio Sarmento, que está tratando, voltou ao hospital para intensificar o seu tratamento, lembremos dele. Também lembro o pedido da irmã Helenéia Quirino por suas 2 irmãs, Helenice, Amerita, e pela sua tia Teodora, essa bem idosa, precisando também das nossas orações. Lembro a irmã Tânia Nair Fritz, que pede por 2 pessoas, sua irmã Sueli e sua mãe Maria Deschamps. Sueli está tratando de um câncer e sua mãe está recuperando a saúde. Também renova o pedido da irmã Helenice por sua cunhada Marise, tratamento de câncer, né? João Carlos Eduardo Gil, pela sua prima Patrícia, seu lar, as dificuldades vividas ali naquela família. Irmã Heloísa Leitão tem lembrado da Maria José, uma pessoa que ela tem cuidado e está em tratamento quimioterápico, né? O casal Birajara e Catarina sempre faz parte dos nossos pedidos. Eles passam às vezes um período melhor, um período menos, né? Mas vamos lembrar deles sempre. Agora lembro também a irmã Maria José Pereira da Silva, que está pedindo pelo seu irmão Jorge, não é crente, enfrentando um tratamento de câncer e a indicação cirúrgica para os próximos dias. A irmã Ana Maria Mendes dos Santos nos informa que Valéria, sua amiga, por quem temos orado, está melhor, mas ela acrescenta pedido a favor de um jovem médico chamado Eduardo, que é médico da Marinha, está enfrentando um câncer num estado bem adiantado. É um jovem médico alcançado por essa doença bem infeliz, né? Mãe Eliane Medrado, que está pedindo pelo seu irmão Valdir, vivendo crise depressiva. Esses tempos que a gente está atravessando são tempos muito difíceis. A Ana Beatriz Werneck, por um amigo médico chamado Antônio, ele está um pouco melhor, ainda no CTI, mas um pouco melhor. Intensifiquemos nossas orações por ele. Bem, da lista de nomes são esses nomes, mas eu tenho outros pedidos que são assim mais genéricos, né? Mais amplos. Eu queria muito que os irmãos orassem pelo Congresso Adojovem que está para acontecer agora no final de agosto. Desejamos que os jovens trabalhem nesse tempo, sejam alcançados por uma mensagem no seu coração. Então oremos pelo Congresso Adojovem. Oremos pelo nosso tão querido desejo de voltar o melhor possível, né, aos cultos. E acabei de dizer no início do culto que não voltaremos em 6 de setembro, vamos um pouco mais para adiante, mas estamos debaixo da vontade de Deus, tentando entender o que Ele vai falando ao nosso coração. E o que entendemos para essa hora é isso. Devemos orar, irmãos, pela campanha de Missões Rio e depois Missões Nacionais, uma campanha que acontece nesse tempo difícil, né? Diferente, mas os crentes
fizeram seus alvos, nós temos confiança de que vamos ultrapassá-lo, então oremos pela campanha e pelo trabalho de missões em nossa cidade. Oremos pela Convenção Carioca, oremos pelas nossas autoridades. Esse momento que a gente vai acompanhando pelos diversos noticiários, procurando equilibrar, às vezes alguns excessos de uma emissora ou outra, mas na verdade a gente sabe que esse tempo para o nosso governo, quer municipal, quer estadual e em nível nacional, tem sido um tempo muito difícil. Oremos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelos motoristas, pelo pessoal dos serviços gerais. Esse pessoal está muito exposto, irmãos, e muitas vidas foram já ceifadas. Irmãos, lembremos da tragédia do Líbano. Que coisa horrorosa aconteceu ali, a gente está acompanhando. Só a mão de Deus para socorrer aquelas pessoas, aquelas famílias, e a perda inestimável de muitas vidas e de muitos bens materiais. Meu Deus, como pode? As autoridades de cada país precisam ter consciência de como devem governar o seu povo e cuidar das coisas do seu povo. Ali parece que houve um grande descuido e o resultado é o que a gente está vendo. E claro, irmãos, não podemos deixar de lembrar das famílias que tiveram momentos de luto, momentos de enfermidade e momentos de alegria pelo retorno de quem conseguiu vencer. E graças a Deus, o número de contagiados é grande e graças a Deus o número dos que se recuperam também tem sido grande, embora mais de 100 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, tenham suas vidas ceifadas e isso entristece profundamente o nosso coração. Nós vamos orar nessa hora por esses pedidos, muitos, né, irmãos? Mas temos que fazê-los aqui. E eu vou convidar a irmã Erlúcia Gomes da Costa, que há pouco tempo chegou para a nossa igreja, para nos conduzir em oração. Oremos com a irmã Erlúcia. Boa noite, irmãos, oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Deus, por estarmos, ó Pai, participando deste culto, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, muito obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Pai, pela nossa igreja, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ser com cada membro da tua igreja, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Te pedimos pela vida dos nossos pastores, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, sustentando os teus servos, guardando-os, ó Deus, juntamente com as suas famílias. Ó Pai querido, continue conosco, fale aos nossos corações, Senhor, nos dê sabedoria, meu Pai, forças para continuarmos, ó Deus, nessa caminhada, nessa jornada, nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando. Ó, meu Deus, muito obrigada. Eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus, hoje e eternamente. Amém. Já caminhando para o final do culto, meus prezados, vamos cantar um hino bem querido ao nosso coração. Vem, visita a tua igreja. Então, vamos orar para que Deus nos acompanhe e façamos desse cântico um cântico de oração. Não estamos dizendo com esse hino que o Senhor Jesus vem e vai, Ele está sempre conosco, mas o poeta está dizendo para que a gente esteja debaixo dessa visita, dessa permanente estada do Senhor Jesus conosco. Cantemos, vem, visita a tua igreja.
Para nos conduzir na oração final deste culto, nós vamos convidar a irmã Raquel Busquet de Souza Siqueira e nós, ao nos despedirmos dos irmãos, agradecemos aqueles que estão acompanhando, estão seguindo, aqueles que estão remetendo o nosso culto para algumas famílias, para as famílias cujos pedidos aqui são feitos, para que elas saibam que nós estamos orando por elas, pelos amigos da casa, enfim, um grande e forte abraço nesse final de culto e vamos encerrá-lo acompanhando a irmã Raquel em oração e que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Então oremos. Pai querido Deus de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo o que tem feito por nós, ó Pai. Por esta mensagem que foi pregada, Senhor, que possa ter tocado em cada coração. Abençoe nossas vidas, Senhor, nossa saúde. Ó Senhor, venha atender cada pedido de oração conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, neste momento tão difícil, Senhor. Guarda, Senhor, este mundo, Senhor, este país, Senhor, cada pessoa, Pai. Venha, Senhor, tomar cada pedido em Tuas mãos e responder conforme a Tua vontade. Te agradecemos, Senhor, de coração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.